Você já parou para refletir sobre quem realmente é o Anticristo? Não apenas como uma figura folclórica ou mítica, mas como uma presença real e profética dentro da palavra de Deus. Nos dias atuais, temos visto um aumento enorme na curiosidade e até preocupação sobre essa figura, que aparece tantas vezes nas profecias bíblicas como o inimigo do bem, o enganador supremo. Mas a verdade é que o Anticristo não é um personagem isolado, nem alguém que surge do nada. Ele faz parte de um plano espiritual maior, um movimento que antecede a volta gloriosa de Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao mostrar que, antes da manifestação final do Anticristo, haverá um tempo de apostasia, um afastamento em massa da fé genuína, um esfriamento espiritual que abrirá espaço para o espírito do engano agir com força. É exatamente neste ponto que Paulo, o apóstolo, nos chama a atenção na carta que escreveu à igreja em Tessalônica, onde ele expõe um dos textos mais importantes sobre o tema. Ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, "Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha a primeira apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus." Este trecho, profundamente profético, nos revela uma sequência clara. Primeiro, uma grande apostasia. Depois, a revelação do Anticristo, chamado também de homem do pecado e filho da perdição. Esses títulos não são apenas palavras de condenação, mas revelam a natureza deste ser espiritual. Ele é o oposto de tudo que Deus representa. É um enganador, um impostor que deseja ocupar o lugar reservado somente a Deus, assumindo uma autoridade falsa e sedutora. O Anticristo é aquele que, em essência, promove uma falsa adoração e se levanta contra a verdadeira fé. Antes de avançarmos neste estudo, é fundamental que o Espírito Santo nos conduza para compreender a profundidade desta revelação com clareza, temor e sabedoria. Por isso, convido você a fazer esta oração comigo, abrindo o coração para Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante da Tua palavra com reverência e sede de verdade. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza neste estudo, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nosso coração esteja sensível à Tua voz. Livra-nos de todo engano, de toda distração. Revela-nos aquilo que precisamos discernir para permanecermos firmes nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Agora, reflita comigo. Esta revelação sobre o Anticristo não é para causar medo, mas para despertar vigilância. Quantas vezes na história do cristianismo temos visto falsas doutrinas surgirem disfarçadas de luz? Quantos enganos começaram pequenos, mas se alastraram, afastando multidões da verdadeira fé? Paulo foi claro ao dizer que ninguém deveria ser enganado, pois o engano já é uma ameaça constante. O Anticristo é a culminação desse processo, mas ele não aparece do nada. Ele é o produto de um tempo em que a fé é abalada, em que o amor esfria, em que a verdade é trocada por conveniência. Neste ponto, é importante entendermos que o Anticristo é mais que uma figura política ou religiosa. Ele representa um sistema espiritual completo. Um sistema que atua tanto dentro quanto fora da igreja, que seduz, desvia e destrói. E é justamente esse sistema que começa a se revelar nos tempos atuais, por meio de ideologias, falsas doutrinas e apostasias. Se pararmos para analisar, percebemos sinais claros da ação desse espírito em várias áreas da sociedade, principalmente na forma como o mundo e até mesmo a igreja têm interpretado o Evangelho. O Anticristo é o oposto radical de Cristo. Ele busca substituir a verdade por engano, a vida por morte, a luz por trevas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não deixou seus filhos sem orientação. A Escritura nos chama a estar atentos, firmes e vigilantes, para que não sejamos tomados pelo engano que já circula pelo mundo. A Bíblia é como uma lanterna na escuridão, iluminando o caminho e revelando sinais que antecedem os tempos difíceis. Por isso, este estudo é uma convocação. É um alerta para todos que desejam permanecer fiéis e verdadeiros no último tempo. Não basta apenas conhecer os nomes ou as teorias sobre o Anticristo. É necessário compreender sua essência, seu método e, principalmente, fortalecer a nossa fé para resistir. O que está em jogo não é apenas o futuro, mas o presente da sua alma.
A batalha espiritual acontece agora, dentro de você, em sua mente e coração. E a única forma de vencer essa batalha é estando revestido da armadura de Deus, com a verdade, a justiça, a fé e a palavra viva no coração. Se você está sentindo seu espírito tocado, desperto para essa realidade, saiba que essa é a voz de Deus chamando para um compromisso maior. A partir deste ponto, vamos nos aprofundar para entender como a Bíblia descreve o anticristo, quais são seus sinais, e como podemos nos proteger espiritualmente para não sermos enganados. Permaneça comigo. O melhor ainda está por vir. Nosso estudo continua revelando o que muitos querem esconder. E lembre-se, toda verdade liberta. Não tenha medo do que vai ouvir, tenha sede de entender e coragem para aplicar. Ao entrarmos no entendimento do anticristo, é fundamental reconhecermos que ele não é apenas uma figura isolada ou um mito distante. A Bíblia nos mostra claramente que o anticristo é uma realidade espiritual presente e ativa, tanto no passado quanto no presente, e será plenamente revelado no futuro. Para compreendermos essa verdade, precisamos recorrer às Escrituras, especialmente às cartas do apóstolo João, que escreveu com clareza e urgência sobre o tema. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso conhecemos que é a última hora. Essa passagem é de extrema importância porque revela uma dualidade fundamental. O anticristo virá no futuro, mas o espírito do anticristo já está presente entre nós. Isso significa que o engano e a oposição a Cristo não são fenômenos novos, mas têm sido ativos desde os tempos apostólicos. João continua explicando, em 1 João, capítulo 4, versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Esse texto nos ajuda a identificar o que caracteriza o espírito do anticristo, a negação da encarnação de Jesus Cristo. Não se trata apenas de rejeitar Jesus como pessoa histórica, mas de negar sua essência divina que se fez carne, seu sacrifício redentor e sua ressurreição vitoriosa. Esse espírito atua em diversas áreas, infiltrando-se em doutrinas, crenças e atitudes que distorcem o Evangelho. Ele cria uma falsa espiritualidade que parece legítima, mas está longe da verdade. Muitas religiões e filosofias, por exemplo, acabam negando a necessidade da cruz, do arrependimento verdadeiro, e promovem uma salvação universalista que não exige fé em Jesus como Senhor. Tudo isso faz parte do plano do anticristo para enganar até mesmo os escolhidos. É preciso estar atento a esses sinais, porque o anticristo não aparece de forma bruta ou violenta no início de sua manifestação. Pelo contrário, ele age com sutileza, seduzindo, confundindo e relativizando a verdade. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos alerta para que ninguém nos engane. Antes da revelação do homem do pecado, haverá uma apostasia generalizada. A apostasia é o abandono da fé genuína, uma rejeição crescente da doutrina pura e um esfriamento espiritual entre os que deveriam ser fiéis. Essa apostasia é o terreno fértil para que o anticristo exerça sua influência. E não é só uma questão do futuro, já podemos observar muitos sinais desse processo hoje. O afastamento das doutrinas bíblicas tradicionais, a busca por espiritualidades alternativas, o relativismo moral e a ênfase no individualismo são sintomas claros desse espírito de engano. Por isso, não podemos ser negligentes. Precisamos estar fundamentados na palavra, em oração constante e com discernimento espiritual aguçado. Além disso, o anticristo será reconhecido por se colocar acima de tudo que é chamado Deus ou objeto de adoração. Ele tentará usurpar a autoridade divina, exigindo adoração para si mesmo. Isso é descrito em 2 Tessalonicenses, onde Paulo diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa arrogância espiritual é o ápice da rebelião contra o Senhor. É o ponto em que a oposição a Deus se torna aberta e declarada. Mas como isso se manifesta hoje? Não necessariamente em um templo físico, mas em sistemas religiosos, políticos e culturais que exaltam homens, ideologias ou práticas que negam a supremacia de Cristo. Essa é uma realidade preocupante, que nos chama à vigilância.
Precisamos discernir as mensagens e os movimentos que, mesmo apresentando uma fachada religiosa ou moral, promovem uma fé falsa e enganadora. A Bíblia nos dá ainda mais detalhes sobre a natureza do anticristo em Apocalipse, onde ele é acompanhado pelo falso profeta, formando um sistema religioso e político que enganará as nações. Esse sistema é o que chamamos de sistema do anticristo, uma combinação de poder, engano e perseguição aos santos. É importante entender que não estamos apenas diante de uma pessoa, mas de um complexo de influências espirituais e humanas que se unem para se opor ao reino de Deus. Portanto, o chamado para nós é claro: não podemos nos deixar enganar. Devemos permanecer firmes na fé, estudando a palavra, buscando o Espírito Santo e vivendo uma vida de santidade e obediência. Só assim estaremos preparados para resistir ao espírito do anticristo, tanto agora quanto quando ele for plenamente revelado. Antes de avançarmos para a próxima etapa do nosso estudo, quero fazer um convite especial para você. Se este conteúdo tem sido edificante e você deseja aprofundar ainda mais no conhecimento da Bíblia, dê uma olhada nos materiais de estudo que disponibilizamos na descrição do vídeo. São recursos cuidadosamente elaborados para fortalecer sua fé e ajudar no seu crescimento espiritual. Além disso, ao adquirir esses materiais, você estará apoiando nosso canal a continuar produzindo estudos gratuitos e de qualidade para milhares de pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente por essa decisão. No próximo capítulo, vamos explorar como o sistema do anticristo já está em operação no mundo hoje, de forma silenciosa, estratégica e altamente sedutora. Você verá que essa realidade está muito mais próxima do que imaginamos e entenderá como se proteger espiritualmente para não ser enganado. Nos tempos atuais, é impossível ignorar as transformações profundas que a sociedade tem experimentado, não apenas nas áreas visíveis, como tecnologia e política, mas principalmente nos valores, na moral e na espiritualidade. A Bíblia nos alerta que essas mudanças são sinais claros da ação do sistema do anticristo, um sistema que opera nos bastidores, moldando pensamentos, crenças e comportamentos de maneira quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Em 2 João, versículo 7, lemos: "Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo." Essa declaração é crucial para entendermos que o anticristo não é um evento futuro isolado, mas uma presença contínua. Ele se manifesta através de enganadores que negam verdades fundamentais do Evangelho, principalmente a encarnação de Cristo, o fato de que Jesus veio verdadeiramente em carne. Esse espírito de engano infiltra-se por meio de pessoas, movimentos, doutrinas e até mesmo dentro das igrejas. Ele não se revela com violência explícita no começo, mas com sutileza e sedução. É uma espiritualidade diluída, que relativiza o pecado, nega o inferno, promove uma salvação universalista sem arrependimento e abraça uma moralidade flexível, ajustada aos desejos humanos. É um sistema que oferece paz, prosperidade e liberdade, mas que está longe da verdadeira vida que Jesus promete. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, descreve com detalhes essa realidade. Virão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, ingratos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Esse retrato é assustador, mas também uma descrição fiel do que estamos vivendo. Esse sistema do anticristo não rejeita Deus abertamente no início. Ele suaviza a fé, troca o compromisso por aparência, substitui a santidade pela aceitação social. Ele promove uma falsa piedade, uma religiosidade que não tem poder transformador, uma fé que não produz frutos. É a partir desse terreno que o espírito do anticristo cresce, prepara o caminho para a manifestação do homem do pecado. A Bíblia revela que o anticristo exigirá adoração para si mesmo, se assentando no lugar de Deus. Isso não se limita a um templo físico, mas se manifesta em sistemas religiosos, políticos e culturais que elevam homens, ideologias e até mesmo conceitos como se fossem divindades. A idolatria moderna pode estar mascarada em múltiplas formas,
desde o culto à celebridade até a adoração de filosofias que negam a soberania de Jesus Cristo. É fundamental que o cristão esteja atento e vigilante, porque o engano será tão sutil e persuasivo que muitos, inclusive os que se dizem crentes, poderão ser levados ao erro. Por isso, a palavra de Deus nos chama a estarmos revestidos da armadura espiritual, firmes na fé, na oração e no estudo da palavra. O Espírito Santo é o nosso guia e defensor nesse combate invisível. Na prática, como identificar esse sistema? Ele aparece na distorção da mensagem bíblica, na busca por soluções rápidas para problemas espirituais, na redução da cruz a um símbolo vazio, na promoção do sucesso e da prosperidade acima do caráter e da santidade. É um sistema que valoriza a aparência e o emocional em detrimento da verdade e do compromisso. Por isso, neste momento, quero fazer um convite especial. Se você tem sentido a importância de compreender mais profundamente esses temas, não deixe de conferir os materiais de estudo disponíveis na descrição deste vídeo. São ferramentas valiosas para fortalecer sua fé e te preparar para os desafios espirituais que enfrentamos. Além disso, ao adquirir esses materiais, você ajuda a manter este canal ativo e com conteúdo de qualidade para milhares de pessoas. No próximo capítulo, vamos comparar o Cristo verdadeiro com o Anticristo, destacando as diferenças fundamentais que nos ajudam a discernir a verdade do engano. Você entenderá por que o Anticristo é uma imitação tão perigosa e como conhecer a Cristo em profundidade é a chave para não ser enganado. Ao chegarmos neste ponto do estudo, já compreendemos que o Anticristo não é apenas uma figura a ser temida no futuro distante, mas uma realidade espiritual que se manifesta através de um sistema de engano que já está em ação. Agora, é fundamental aprofundarmos na comparação entre o Cristo verdadeiro e o Anticristo, pois é nessa distinção que reside a maior arma contra o engano. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o centro da nossa fé. Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, trazendo um caminho de humildade, amor sacrificial e verdade inabalável. Em João capítulo 14, versículo 6, ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação é a base da nossa fé cristã, a exclusividade de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Por outro lado, o Anticristo se apresenta de forma enganadora, com carisma e soluções que parecem ser a resposta para os anseios humanos, mas que afastam do verdadeiro caminho. Ele oferece muitos caminhos, prometendo unidade sem santidade, paz sem cruz e graça sem arrependimento. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus adverte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa imitação do Cristo verdadeiro é o que torna o Anticristo tão perigoso. Ele não vem como um inimigo declarado, mas como um imitador perfeito, que seduz multidões com palavras suaves e sinais impressionantes. A sua mensagem agrada ao ego humano, ao desejo por conforto, sucesso e aceitação, mas nega os princípios fundamentais do Evangelho. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: você conhece realmente o Cristo verdadeiro? Porque somente conhecendo profundamente o caráter de Jesus, sua missão e seu sacrifício, seremos capazes de discernir quando estamos diante de um impostor. Muitos conhecem o nome de Jesus, mas não conhecem sua voz, sua essência, sua verdade. O Cristo verdadeiro é firme, exige compromisso, chama à santidade e ao arrependimento. Ele não se conforma com a superficialidade ou com uma fé morna. O Anticristo, por sua vez, promove uma fé diluída, acomodada, que rejeita a renúncia e abraça o prazer e a facilidade. Essa diferença crucial precisa estar clara no coração de todo cristão que deseja permanecer firme nos últimos dias. Não basta apenas dizer que crê, é necessário viver a fé em sua plenitude, conhecendo e aplicando a palavra de Deus com integridade. Ao entendermos essas diferenças, somos chamados a uma vigilância redobrada, a uma vida de oração constante, estudo diligente da Bíblia e comunhão com o Espírito Santo. Somente assim poderemos resistir ao engano e permanecer fiéis até o fim. No próximo capítulo, faremos uma reflexão profunda sobre como aplicar esses ensinamentos na prática diária. Falaremos sobre o tipo de cristianismo que estamos vivendo,
Quais são os ajustes espirituais necessários e como fortalecer nossa caminhada para não sermos levados pelo espírito do anticristo? Vivemos tempos de desafios espirituais sem precedentes, e o conhecimento do anticristo e do sistema que ele representa não é para nos assustar, mas para nos preparar. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, a pergunta que precisa ser feita é: como está a minha fé? Estou fundamentado na verdade da palavra? Ou tenho tolerado meias-verdades e falsos ensinamentos que nos desviam do propósito original do Evangelho? A Bíblia nos chama para uma fé genuína, que se manifesta em santidade, compromisso e amor verdadeiro. Em Apocalipse, vemos que o remanescente fiel é aquele que não se contaminou com o sistema do anticristo, mas que permaneceu vigilante, fiel e santo. Essa fidelidade não é automática, ela exige esforço espiritual diário, oração, estudo da Bíblia e comunhão com Deus. Você está vivendo um cristianismo de aparência ou de essência? Essa é a grande reflexão que esse estudo propõe. A fé verdadeira se traduz em ações, decisões e atitudes que refletem a presença viva de Cristo em nós. É uma fé que resiste, que não se dobra diante das tentações do mundo, que não aceita falsos ensinos nem se conforma com a mediocridade espiritual. Agora, é o momento de fazer um compromisso sério, de renovar sua aliança com Deus, de buscar o Espírito Santo para que ele te fortaleça, te guie e te mantenha firme. Para isso, vamos orar juntos, clamando por discernimento, libertação e vigilância. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Reconhecemos que, sem Ti, somos fracos e facilmente enganados. Por isso, clamamos pela Tua misericórdia e graça. Abre nossos olhos espirituais para vermos o que está oculto. Restaura em nós o amor ardente pela Tua palavra e pelo Teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos força para resistir ao espírito do anticristo e a todo engano. Que sejamos guardados pelo Teu poder, revestidos da armadura de Deus e firmes na fé até o fim. Que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua verdade e que possamos ouvir do Teu Filho, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a verdade. Declare publicamente sua decisão de viver na luz e na fé verdadeira. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que também precisam ouvir esta mensagem. Além disso, aproveite para conferir os materiais de estudo bíblico que disponibilizamos na descrição do vídeo. São recursos profundos, elaborados para fortalecer sua fé e ajudar você a crescer espiritualmente. Ao adquirir esses materiais, você apoia o canal e contribui para que continuemos produzindo conteúdos edificantes. Por fim, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like para fortalecer este trabalho e faça parte desta comunidade que busca viver a palavra de Deus com autenticidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Muito obrigado por assistir e até o próximo estudo.